Olá pessoal, bem-vindo ao canal Investigação LTV. Se você é novo, nova aqui, bem-vindo ao canal. Meu nome é Sandra Di, eu sou advogada, ativista contra o tráfico humano. Eu tô aqui toda semana, terça e quinta, 20 horas de Brasília, trazendo casos solucionados, casos sem solução e também de desaparecimentos misteriosos. Pessoal, eu vou criar algo aqui diferente. Eu gostaria que vocês, quem gosta de escrever, de pesquisar, e vocês são meus inscritos, eu gostaria que vocês mandassem para mim uma história que vocês queriam que fosse contada, mas eu queria que vocês escrevessem o roteiro dessa história. Essa história vai ser lida como vocês fizeram. Me mandem as fotos do caso, me mandam o caso todinho preparado e eu vou apresentar aqui no canal as histórias e vou estar dando crédito para quem escrever esta história. Vocês sabem que alguns nomes, não, algumas palavras precisam ser trocadas. Como vocês não sabem quais são, eu me dou o direito de estar modificando algumas das palavras que vocês colocarem para que o YouTube não barre o vídeo. Eu vou deixar aqui o e-mail do canal, investigaçãoeitv.gmail.com. Tá aqui na descrição e também no comentário fixado, tá bom? Gente, vamos ao caso de hoje. Esse caso é muito intrigante. Mindy Dodd era mãe de 2 filhos na época dos fatos, tinha 32 anos. Ela planejou eliminar seu marido, Henry. E quando ele foi eliminado, ela ligou para a polícia e relatou o seu desaparecimento. Não demoraria muito para que os detetives descobrissem a verdade. Ela, farta do comportamento do marido e querendo o Henry fora do caminho, havia arquitetado um plano para eliminá-lo. Vamos voltar um pouco e saber da história dessa pessoa, né? Os pais da Mindy se divorciaram quando ela era ainda pequena. Ela não tem lembranças do seu pai biológico, segundo ela. Após o divórcio, sua mãe encontrou trabalho em um restaurante em Nashville para sustentar a família. Foi lá que a Betty conheceu um homem que a Mindy viria a conhecer como se fosse o seu pai, Sherman Henry Dodd. Todo mundo o chamava de Henry. A Betty ficou apaixonada por esse homem. A Betty disse em uma entrevista que o Henry era o tipo de cara que poderia falar qualquer coisa e você acreditaria, que ele poderia até se tornar o presidente dos Estados Unidos. Pouco depois, os dois se casaram, eles tiveram um outro filho, um menino. Embora Mindy não seja filha biológica do Henry, a Betty disse que ele era um padrasto amoroso e dedicado e que as pessoas pensavam que ele era a pessoa mais doce do mundo. Ele tratava a filha dela como se fosse a própria filha dele. Mas nem tudo era ótimo. Havia umas brigas às portas fechadas. A Betty começou a sentir que algo estava errado com a sua filha. Ela perguntou ao Henry sobre isso, mas ele sempre parecia responder de forma um pouco esquiva, às vezes com raiva, negando que houvesse qualquer problema. Pouco depois do Henry entrar na vida da Betty, ele começou a violar a Mindy. Ela tinha apenas 8 anos de idade. Ele a manteve quieta, com garantias de que todas as meninas faziam coisas assim com os seus pais. E logo depois vieram as ameaças que, se ela se importasse com a vida dela ou com a vida dos seus familiares, ela ficaria de boca fechada. A Mindy disse que, na época, ela sentia-se sem esperança, que passou muitas noites chorando até dormir, implorando a Deus para fazer isso parar. A Mindy disse que ela não se lembra de muita coisa sobre a infância, mas ela se lembra que ela amava muito o seu irmãozinho. E ela disse que era super protetora dele. Ela disse que tinha alguns amigos, mencionou que o que aconteceu na vida dela foi traumático. Ela tentou crescer, tentou ser uma criança normal e, claro, não poderia ser por causa das coisas que estavam acontecendo com ela. E ela não sabia o que fazer, não podia contar para ninguém, estava assustada e era tudo simplesmente horrível. As violações começaram aos 8 anos e aqui a Mindy já tem 14 anos. E todas as violações do Henry aconteciam quando ela estava sozinha. E então a Mindy engravidou. Seu padrasto agora era o pai biológico do bebê. Mindy não compartilhou a verdade da paternidade do bebê com ninguém.
Em vez disso, ela apenas insistiu que não revelaria quem era o pai da criança, porque o pai não queria nada com ela. No verão de 1986, logo após terminar o ensino médio, a Mindy deu à luz a uma filha que a chamou de Angel. Ela conseguiu um emprego para trabalhar num local chamado Kroger e em casa a mãe dela ajudava ali cuidando do bebê. Anos se passaram e nada mudou. As violações continuaram e Mindy engravidou novamente. Henry frequentemente lutava para encontrar trabalho e passava a maior parte dos dias em casa, bebendo, gritando e discutindo com a Beth. E durante uma dessas discussões, ele disse a Beth, disse que a Angel era sua filha. Isso mesmo. Disse que ele e a Mindy estavam apaixonados e eles queriam se casar. Contou isso para a mãe dela. A mãe dela correu na polícia, foi lá denunciar? Claro que não. Ele fez parecer que tudo o que aconteceu é porque a Mindy quis. A Mindy disse que ela estava assustada, ela não sabia o que pensar, ela estava confusa, e a mãe dela acreditou que realmente eles estavam apaixonados. Então que ela deveria sair da vida desse homem e casar com ele, né? A Mindy disse que o Henry disse para ela que se ela não concordasse em casar com ele iria tirar a vida dela. E se ela contasse isso para alguém, ela sabia o que ia acontecer com o irmão dela. A Mindy se casou com o Henry, porque ela estava com medo. E eles foram morar sozinhos. No mês seguinte, a Mindy deu à luz a seu segundo filho, dessa vez um menino. A Mindy e o Henry passaram vários anos se mudando, tentando encontrar um trabalho estável e confiável. Então, finalmente, a família de 4 pessoas, eles foram morar no Tennessee. A Mindy conseguiu um emprego trabalhando à noite no Walmart. E de acordo com um dos jornais, Henry era dono do seu próprio negócio, sua empresa estava indo bem, as coisas pareciam estar melhorando para a família financeiramente, mas a verdade era que nada disso corria bem, as portas fechadas, as violações não haviam parado. Embora Henry tenha se divorciado da mãe da Mindy, a Beth disse que ela continuou a ser violada agora também pelo ex dela. Ah, pelo amor de Deus, né? É, isso mesmo. Ela disse que o cara o ex-marido dela, divorciado, começou a violar também. E o pior de tudo agora, gente. A mãe dela conta que este homem a forçou para que os 3 tivessem um relacionamento íntimo às vezes. Estava ali, então, esse psicopata, a filha e ela, em atos íntimos. E a mãe disse, não, porque ele estava me ameaçando e me coagindo. E o pior, ele queria pôr o próprio filho, o menino, no meio disso. Ele queria que o menino participasse dessa baixaria. O Henry abandonou o plano dele depois que seu filho implorou para que ele não fizesse uma coisa dessa. A Mindy se sentiu presa no ciclo. Ela disse que tinha certeza de que o Henry a eliminaria se ela não continuasse a realizar as fantasias dele. Para Mindy não parecia que havia outra escolha. Ela disse que o Henry a estava sempre interrogando. Você não contou nada para ninguém, contou? Você não contou, né? E ela sempre disse, não, eu não contei a ninguém. Mas ela seguiu sua vidinha sem contar a verdade do que estava acontecendo. As violações continuavam, a violência doméstica também, e vinha sempre com pedidos de desculpa dele. É um ciclo tão comum que em 1999 a Mindy conseguiu reunir coragem. Demorou muitos anos, muitos anos. Ela resolveu tomar coragem para confrontar o Henry com seus verdadeiros sentimentos sobre o casamento deles. Ela disse a ele que ele estava bebendo demais e que ela não queria mais ficar com ele. E que ela só tinha se casado com ele por medo. E ele começou a ficar irado, começou a gritar com ela. E aí ela falou que ela enfrentou. Ela disse, não tenho medo de você, faça o que você quiser comigo. O cara resolveu colocar toda a culpa na minha. Disse, não, nós não vamos nos separar, nós vamos ficar na mesma casa. Aparentemente não teriam nada. Mas se eu te pegar com alguém, eu vou tirar a sua vida e a dele. Ela disse, você vai assistir cada movimento meu? Ele disse, claro que sim, claro que eu vou. E ela disse que morrendo de medo,
porque naquele dia o cara tinha usado um monte de substâncias ilícitas. Ele estava no quintal com uma arma na mão. Ele colocou a arma no rosto dela. Ela se assustou com aquilo, ela ficou apavorada. O Henry arrastou a Mindy pelo quintal e ameaçou dessa forma. E, gente, isso não foi a primeira vez. Muitas vezes isso aconteceu. E havia uma testemunha. O sobrinho de 23 anos do Henry, o James Malwood, ele estava por perto e ele ouviu. Ele estava morando com a família enquanto ele estava trabalhando. Ele tinha um emprego de meio período. O Henry o contratou para ajudar com pequenos trabalhos para a empresa. Mas para o James, morar com a família era algo desafiador. De acordo com os registros do tribunal, o James e o Henry tinham suas próprias histórias traumáticas. E agora que eles viviam juntos, era a oportunidade perfeita para o Henry envolver o James naquele abuso doméstico. Todas as noites, ele forçava a Mindy e o James a terem intimidades. E ele ficava observando. Isso mesmo. Então, na noite em que o Henry arrastou Mindy para o quintal e ameaçou-a com a sua arma, o James estava lá. O James, eventualmente, ele falou, cansei de tudo isso, estou fora. Ele se mudou. Sua ausência durou pouco. Poucos meses depois, ele voltou. Em dezembro de 1999, o James precisava de um lugar para ficar, porque ele e sua mãe tinham brigado. Então, ele voltou para a casa do casal. De acordo com os registros do tribunal, apenas um dia depois que o James voltou, ele comentou com a Mindy que ele cuidaria do Henry, que se ele conseguisse uma arma, ele o eliminaria. A Mindy disse que ela não acreditou muito nele, mas ela não contou isso a ninguém sobre o que o James estava planejando. Ela disse, eu deveria ter contado para alguém, mas não contei. Quando a Mindy acordou em 30 de dezembro de 1999, aquele dia, a Mindy e o James sabiam que algo que o Henry não sabia. O James sabia aonde o Henry guardava a sua arma. Ficava escondido no armário do quarto. Naquele dia, ele levou a arma com ele quando ele saiu de casa para o trabalho. A Mindy sabia que o James ia fazer algo. No entanto, ela alegou ter a impressão de que ele pretendia levar a arma para uma loja de penhores. Foi isso que ela disse. Mas o Henry havia ameaçado. Por que o James fez isso? Porque o Henry havia ameaçado a violar o filho do James. Isso mesmo, o James tinha um filho de 1 ano. E esse psicopata disse que ia fazer uma coisa com o filho dele. Isso foi a gota d'água. Foi relatado mais tarde que ele disse assim, ele fez isso comigo e agora quer fazer isso contra o meu filho. São 3 gerações. Ele pegou a arma, apontou para a têmpora direito do Henry e puxou o gatilho. Mindy disse que ela foi pega de surpresa quando ficou sabendo do que havia ocorrido com Henry. Ela disse que estava com medo que o James fosse tirar a vida dela também, pois ela passou a vida inteira com medo de todo mundo. A Mindy foi ouvida pela polícia. Os detetives começaram a forçá-la a relembrar o que tinha acontecido naquele dia. O James também enfrentou um interrogatório bem pesado. À medida que eles avançavam mais fundo, o James começou a revelar mais informações sobre o casamento da Mindy e do Henry, dizendo que o casamento deles havia piorado, que o Henry havia jogado ele no meio daquela situação para ter coisas íntimas com a esposa dele, para apimentar as coisas, que o Henry ficava assistindo, que às vezes até participava, mas que no final da conta ele não queria nada disso, mas que ele acabou tirando a vida do seu tio para fazer parar este ciclo de abuso. Ele disse, eu queria ser livre. A Mindy não estava disposta a admitir que ela teve um papel no ocorrido com o Henry. Menos de 24 horas depois, o James ter tirado a vida do Henry com seu próprio revólver, Mindy e James enfrentaram acusações de ambos terem tirado a vida do Henry. A Mindy enfrentou um julgamento em 25 de setembro de 2001 e o caso da promotoria estava prestes para começar. Eles a rotularam como uma pessoa má,
De acordo com os registros do tribunal, o James testemunhou que quando ele veio ficar com a família, novamente em dezembro de 1999, a Mindy claramente estava perturbada, veio conversar com ele, ela expressou raiva, ela disse que o Henry a fez passar meses de coisas terríveis enquanto ele não estava lá. Ela insistiu que não demoraria muito até que o Henry começasse a agredi-los novamente. O ponto principal estava claro, ela queria que o Henry fosse embora. E ela queria que o James fosse a pessoa que cuidasse disso. Essas são as palavras do James. Assim como eles haviam discutido pela primeira vez alguns meses antes, o James testemunhou que foi a Mindy quem forneceu a arma para ele eliminar o Henry. E que ele usou um par de luvas de borracha. As luvas tinham resíduos de pólvora. No dia seguinte, quando ele ficou com medo, ele colocou a arma de volta onde o Henry guardava. Mas depois, por insistência da Mindy, ele o fez. A defesa também garantiu uma testemunha, trouxe um especialista, o Dr. Caruso, um psiquiatra forense que iria falar sobre a realidade da síndrome da pessoa espancada e fornecer um contexto para o profundo trauma psicológico que as vítimas vivenciam em relacionamentos como que a Mindy teve com o Henry. Eles a consideraram culpada, apesar do testemunho deles. Enquanto Mindy era algemada, sua filha de 13 anos, Angel, disse "eu te amo", entre lágrimas. Quando a Mindy foi sentenciada alguns meses depois, todos ficaram chocados. Ela foi sentenciada à prisão perpétua, com possibilidade de liberdade condicional após 50 anos. Se ela saísse da prisão, ela estaria com 80 anos. Ela sentia muita falta da família, mas a Mindy conheceu alguém na prisão que lhe deu esperança, se não fosse pela sua pequena colega de quarto, que teve por quase 13 anos. Elas eram amigas, eram confidentes. Ela disse que ela era melhores amigas. Ela disse que ela não enlouqueceu porque ela tinha alguém para ela podia conversar. Ela sentia-se triste pelo que o Henry tinha feito com ela, sobre a situação que ela estava, sobre o buraco que ela havia deixado na vida dos filhos dela. Mas ela sabia que ela não tinha culpa. A Mindy sabe que as coisas que ela experimentou foram erradas. Ela não perdeu de vista o fato de que o Henry não apenas a machucou, ele não teve compaixão por aquela criança de 8 anos quando ele começou a fazer aquelas coisas. As coisas pareciam melhores. A colega de quarto dela, a amiga mais próxima, iria sair em liberdade condicional em fevereiro. E foi um dia emocionante para elas se despedirem. Mas 2 dias depois, algo assustador aconteceu. No dia 2 de dezembro, algo inesperado aconteceu. Um oficial do presídio veio até a porta, abriu e disse para ela: "Você precisa vir ao tribunal." Ela se levantou, saiu e disse: "Eu tenho correspondência?" Ele disse: "O diretor quer falar com você." Ela disse que o diretor queria falar com ela, mas para quê? Ela não sabia o que estava acontecendo, então ela entrou. O diretor do presídio disse para ela: "Você obteve o pedido de clemência e o governador assinou. Você está livre." Ela chorou. Ela disse que ela não conseguia acreditar o que aconteceu. A sua melhor amiga tinha saído da prisão em 2 dias e ela também estaria livre em 2 dias. Ela disse que naquele dia elas pularam, gritaram. Ela disse que a família dela ficou super surpresa do que aconteceu com ela, que o pedido de clemência foi apresentado pelo governo. O presídio tem um grupo que trabalha no presídio, que em determinados casos eles podem pedir um pedido de clemência para o governador, e o governador assinou, deixando-a em liberdade. Em 15 de março de 2022, apenas 2 meses antes de completar 21 anos de prisão, a Mindy saiu da prisão como uma mulher livre. Mindy diz que as duas ainda conversam todos os dias, mesmo que por telefone. A filha da Mindy, a Angel, que tinha apenas 13 anos quando sua mãe foi para a prisão, hoje é uma mulher adulta, tem uma filha. E ela disse: "Eu tenho uma neta." Ao lado dela na prisão estava a filha, esperando por ela na saída. A primeira coisa que elas fizeram, ela disse, foi uma boa refeição. O que ela queria que as pessoas tirassem dessa história é isso, abre aspas: "Quero ser a voz para os outros
que nunca tiveram. Quero que eles saibam que qualquer tipo de abuso é algo considerado errado, seja físico, mental, verbal ou de qualquer tipo, é errado. Nunca se sinta como se estivesse realmente sozinha. Sempre alguém lá fora disposto a ajudar você. Fecha aspas. E ela também diz: seja sempre sincero se algo não parecer certo. Diga, não importa. E ela disse que as crianças deveriam ser instruídas desde muito pequenas a dizerem para os pais, professores, avós, vizinhos, amigos, que se algo estiver errado, para que a criança venha e diga. Eu acho um absurdo que a mãe dela não foi para a prisão. Gente, o cara começa a violar uma menina de 8 anos. Casa com ela. Separa da mãe dela e casa com ela. E a mãe dela acha que isso é normal? A mãe dela não pegou a filha e falou: minha filha, vamos denunciar, vamos para a polícia agora correndo, porque o que você sofreu é um crime. Não. A mãe acredita: eles estão apaixonados. Eram adultos, mas e daí? A menina tinha 8 anos. Como você acha que é a mente de uma criança? Nós não podemos pensar que uma pessoa que sofreu essas coisas desde os 8 anos de idade, mesmo com 22, vá pensar como uma pessoa normal de 22. Muita gente vai dizer: mas ela já tinha 21 anos, 22 anos, tinha trabalho, ela podia ter saído. Gente, nós não podemos pensar que ela tinha uma mente normal, como tem um jovem de 21, 22 anos que cresceu normalmente. A vida dessa menina foi totalmente destruída na infância. A mentalidade que ela cresceu era toda distorcida da realidade. E eu acho um absurdo que a mãe dela não foi para a prisão. E ela, apesar de saber que a mãe fez tudo isso, ela ainda ajuda a mãe financeiramente. Ela disse que ela quer ajudar outras pessoas. Ela disse, abre aspas, aprendi pela graça de Deus a transformar todas as minhas desvantagens que enfrentei e tive na minha vida em uma vantagem para ajudar outras pessoas. E é isso que planejo fazer agora, que estou em casa. Fecha aspas. Ela disse que a sua filha, Andy, é uma mãe maravilhosa. Seu filho é um homem adulto, o Henry, que na época era uma criança. E hoje em dia ela segue vivendo uma vida em liberdade. Mas ela passou 21 anos na prisão. Ela negou o tempo todo, naqueles anos que ela tenha participado. Ela disse que o sobrinho dele, o James, falou para ela que ele o eliminaria. Mas segundo ela nunca participou disso, ela nem acreditou que ele fizesse. Mas ele contou que foi ela que deu a arma. Não importa. Não vou dizer, não vou justificar um crime aqui de tirando a vida de alguém, mas vou ser honesta, eu sou humana. Estou pouco lixando que aquele traste partiu desse mundo. Mas, ao mesmo tempo, eu fico penalizada com a situação do James. O James vai passar o resto da vida dele na prisão. A Mindy pediu para ele tirar a vida do marido dela? Eu acredito que sim. Não vou criticar porque que ela não assumiu a responsabilidade. Como eu falei, a mente dela não é uma mente normal como nós tínhamos a idade dela. Mas eu acredito no James. Eu acredito que eles bolaram juntos. Eles não viram outra saída. E tiraram a vida do Henry. É o caso de hoje. Eu gostaria de ouvir de vocês. Vocês acham que o pedido de clemência deveria ter sido atendido para ela? Eu acredito que o pedido de clemência que foi feito e atendido pelo governador foi correto. Eu acho que ela não deveria passar nenhum dia na prisão, muito menos 21 anos. O James passou por muita coisa também, gente. Você vai falar, mas era um rapaz. Esse povo passou a vida sendo violados um pelos outros, pelos outros, pelos outros. E o sobrinho dele não foi diferente. Participava de tudo isso porque queria? Não, era forçado. Mas o James vai passar o resto da vida dele na prisão. Ela não, ela já saiu, ela está aí fora. Eu gostaria de ouvir de vocês. Vocês acham que um pedido de clemência deveria ser feito para o James ou não? É o caso de hoje. Nos vemos em breve. Até mais. Não deixe de deixar o like para o YouTube entender que o vídeo é bom e começar a mandar para mais pessoas. Se você não quiser comentar, deixa só um coraçãozinho aí nos comentários. Ajuda muito o canal, tá? Nos vemos em breve. Até mais.